Graça do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos saudar os nossos queridos irmãos e irmãs, os nossos visitantes, aqueles que estão aqui conosco, com esta igreja, para adorarmos ao nosso Deus. A você que nos assiste, participa conosco pela internet, que Deus também fale ao seu coração, ministre e derrame graça sobre a sua vida. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Isso, essa fechada da porta aí já dá uma... Poxa, melhorou muito. Muito bom, muito bom. Pode até tirar um pouquinho desse grave aqui, eu estou me sentindo assim. Tirar o grave. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, os versículos de 1 a 6. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Faça uma breve oração. Suplique ao Senhor para que Ele fale um pouco mais ao seu coração, aos nossos corações, nesse momento de meditação na palavra dEle. Senhor Deus, nós vamos te agradecer por estarmos juntos aqui, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Queremos, sim, ouvirmos um pouco mais a Tua voz. Tua presença é real neste lugar, como cantamos aqui. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores, mas que o Senhor habita também no coração do contrito, do arrependido e daquele que busca caminhar contigo. Muito obrigado, Deus, pela chuva que cai, como marca do teu cuidado sobre a tua natureza, a tua criação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa meditação, essa mensagem, convidando você a pensar um pouco, e eu não quero ser aqui um anunciador de tragédias, ou alguém que vai querer ficar revivendo tragédias. Mas eu não sei se você também, durante a semana, ao ser surpreendido pela
notícia do que aconteceu na cidade de Suzano, qual foi o impacto que isso causou em você? Como é que a gente tem reagido a tudo isso? Será que ao vermos aquela situação, quando dois jovens resolvem entrar dentro de uma escola cheia de adolescentes e tirar a vida de tanta gente, quando a gente se torna pais, mães, eu não sei o que muda na gente, mas fato é que situações como essas mexem demais com a gente, porque todos os dias, a maioria de nós, ou todo mundo, já passou por isso, quem teve que deixar seus filhos na escola um dia, e voltar depois de um horário para buscá-los, na expectativa de que estão lá sendo cuidados, estão seguros, que estão se preparando para o futuro, com tanta coisa que a gente sonha para eles. Chegando ali no início do culto, reencontrei o Valber e a Maria Paula com o nenenzinho, e pensamos no futuro, sonhamos com isso, e de repente numa tragédia, numa situação inexplicável, que se procura respostas, se procura razões para isso, a gente fica sem saber o que fazer. Mas como isso tem atingido a gente? Será que a gente já tem tratado isso como algo absolutamente normal? Será que essas tragédias não consegue arrancar mais nem uma lágrima dos nossos olhos? Será que isso não estraga o nosso dia? Não estraga a nossa semana? O quanto de compaixão nós, povo de Deus, carregamos conosco? Teve, num dos depoimentos de um dos sobreviventes, um garoto dizendo assim: olha, a minha amiga estava na frente, nós nos encurralamos num cantinho, ficamos lá, e um deles veio atirando em cima da gente, a gente foi encurralando, e tinha uma garota na nossa frente que estava orando. Enquanto um dos atiradores atirava, ela orava na nossa frente. Fato é que o inimigo tem invadido os arraiais do povo de Deus. E ele é muito bom nisso. Eu não quero aqui fazer essa ligação do que está acontecendo, do que aconteceu lá em Suzano, com o que a gente tem aqui na Bíblia, com o diabo como nosso arqui-inimigo. Eu quero simplesmente trazer em mente o que está acontecendo na nossa sociedade. E dizer: gente, o inimigo tem invadido os nossos arraiais. E ele é especialista em tudo isso. Essa é uma primeira coisa que eu gostaria que você gravasse nessa noite, marcasse isso. Lembrasse disso nas suas orações. O inimigo tem invadido os nossos lares. Mas há uma seguinte questão que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite também. Se um é o fato do inimigo fazer isso, sempre invadir, ter essa possibilidade, como é que nós reagimos a tudo isso diante dos embates do inimigo? Há pouco tempo, na verdade no ano de 2016, eu preguei um sermão aqui numa série sobre família, e eu usei esse texto aqui, lendo todo esse capítulo 30. Hoje eu quero apenas, nesses 6 versículos, pensar um pouco com você sobre algumas situações. Eu quero convidar você a olhar para esse texto. Esse texto ele é muito rico nas suas lições. Primeiro, deixa eu trazer para você o que está acontecendo aqui, ou relembrar você. Davi aqui, ele mora numa cidade chamada Ziclag. E Davi, ele era fugitivo.
Davi está fugindo do rei Saul. Saul quer matar Davi. E Davi então foge. E ele vai se refugiar aonde? Justamente com os filisteus, os inimigos do povo de Deus. E a ideia é mais ou menos a seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então Davi vai para junto dos filisteus, e logo Davi, que surge no cenário de Israel, enfrentando Golias, que era o grande herói dos filisteus. Agora Davi, ao fugir, Davi justamente vai se precaver, se proteger junto dos filisteus. E então o rei Aques, que é o rei filisteu, ele fala com Davi: Davi, seguinte, fica lá, vou te dar essa cidade, uma cidade de refúgio, você fica lá e você está protegido ali, fica aqui. E Davi fica. Só que os filisteus, eles são os eternos inimigos de Israel. E eles resolvem então juntar as suas tropas e atacar Israel. E ele vai então para atacar Israel. O que Davi faz? Davi pega 600 homens. O Davi tem uma tropa de renegados, de rebeldes, bons homens. Era uma tropa de elite. E Davi pega esses homens, seus 600 homens, e ele resolve ir para a batalha, mas não para lutar do lado de Israel, mas para lutar do lado dos filisteus contra Israel. É isso que Davi faz. Olha que absurdo, é inaceitável isso. Mas é isso que Davi faz. Ele vai lutar ao lado do inimigo contra Israel, seu próprio povo. Eles viajam 3 dias, ou 1 dia e meio, até o lugar da batalha. E quando ele chega lá, os príncipes dos filisteus olham para Davi com seus 600 homens, aquela tropa de elite, e eles falam o seguinte com o rei Aques: rei, não dá para confiar nesse Davi. Quando ele estiver junto com a gente, vendo o povo dele sendo atacado, ele vai passar para o lado de lá e eles vão detonar com a gente. Então assim, manda esse cara embora, manda esse cara voltar. E o rei Aques então chega para Davi e fala assim: Davi, olha, eu não tenho nada contra você, você tem sido fiel, você é um bom amigo, mas os meus príncipes não estão à vontade com você. Volta para o seu lugar, volta para lá, fica tranquilo, deixa que a gente briga isso daqui. E o Davi então junta os seus 600 homens e volta. Esse vai e vem de lá para cá e daqui para lá, 3 dias. Se você olhou no início do seu texto aí, está dizendo justamente que ao 3º dia retorna Davi a Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, a cidade está destruída, os portões estão queimados, a família de Davi foi levada cativa, os filhos de Davi, suas esposas, e todo mundo que mora nessa cidade, as esposas e os filhos dos 600 homens de Davi, foram levados como escravos. Diz o texto que esses homens, na praça pública, eles choram até não terem mais forças para chorar. E ali acontece algo terrível, porque a amargura toma conta dos seus corações, das suas mentes, e eles se voltam contra Davi. Agora eles querem apedrejar Davi. É no ápice da crise que está o nosso herói. Davi já tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Capítulos anteriores, Deus tinha falado para Saul, no capítulo 28, Deus tinha repetido para Saul que tinha tirado o reino das mãos dele. Então Davi já é o homem escolhido de Deus para assumir este lugar. Queridos, eu quero ser muito breve e pontuar as nossas lições para a gente ir embora para casa, para cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, na semana que se segue. Porque se é fato que o inimigo tem entrado nos nossos arraiais, eu vou chamar de arraiais aqui, porque é o que se tem de costume na Bíblia,
Mas você pode trocar isso por igreja, por família, por local de trabalho. O inimigo tem invadido e tem feito um estrago mesmo. Se este é um fato, tudo isso acontece em primeiro lugar porque Davi não tomou conta do que Deus tinha dado para ele. Vamos estabelecer a primeira lição aqui. Tudo acontece porque Davi está equivocado quanto às suas prioridades. Davi vai lutar uma luta que não é dele. Davi vai gastar recursos com uma outra batalha que não era a sua batalha. Davi vai colocar os seus homens em risco. Davi vai gastar tempo, cansaço, esforço físico dos seus homens para lutar uma luta que não era dele. Isso é brigar uma luta que não vale a pena. É estar equivocado contra as prioridades. O que realmente tem que fazer? Qual é o meu papel neste lugar? Qual é a minha missão aqui como líder? Davi deveria estar no mínimo, cuidando da sua cidade e daqueles que moravam lá dentro. Mas ele deixa tudo lá. Ele abre mão de tudo aquilo. Ele deixa a sua cidade desguarnecida. E um outro povo que nem está no cenário, os amalequitas, outro inimigo, que está lá só à espreita, só esperando uma oportunidade, só esperando um momento para atacar. E é isso que o inimigo faz. Ele invade os nossos arraiais. Quando nós damos brecha, quando nós não tomamos conta do que Deus nos deu, quando nós estamos equivocados quanto à nossa prioridade, quando nós gastamos tempo, dinheiro, esforço, recursos, tudo para lutar uma batalha que Deus não nos chamou para lutar. A gente olha para o texto. Hoje eu estava dando aula na classe de jovens, e a cada momento que eu tinha que pegar a Bíblia, eu tinha que colocar os meus óculos. Falei, o tio está ficando ruim mesmo. Mas olha aí para o texto. A primeira coisa que acontece então versículo 2 fala que suas mulheres foram levadas cativas, ou seja, se tornaram escravas. Vamos fazer uma aplicação assim direta sobre isso? Quando a gente comete os mesmos erros que Davi cometeu, a gente permite que gente dentro da nossa casa se torne escravo. Escravos do pecado, escravos do prazer, escravos do dinheiro, escravos do sexo, escravos da pornografia, escravos da mentira, escravos dos ídolos do lar, dos ídolos deste mundo, dos príncipes e das potestades que dominam sobre os nossos dias. Nós temos, muitos de nós permitem que dentro das nossas casas surjam escravos nesses dias. Com isso vem a tristeza, vem a amargura. Você consegue imaginar a cena? O Paulinho, nosso amigo palhaço, sempre fala o seguinte: gente, quando a gente for pregar, pense no seguinte: leia o texto, reconte a história e imagine a cena. Não é isso que o Paulinho fala? Quem já ouviu falar? Por aí. Imagine a cena: 600 homens, valentes, bravos, espada na mão, chorando até não terem mais forças para chorar. Consegue imaginar a cena? Em praça pública. Não sei se eu contei aqui quando eu preguei o sermão com base nesse texto, mas foi tanta tragédia, tão traumático para mim, que eu sei o que é chorar até não ter mais força para chorar. E ficou gravado em mim. Eu era pequeno, não me lembro da minha idade, mas dente de leite, balançando, aquela coisa do menino que tem medo de... A Elaine é especialista nesse negócio, a Alessandra também.
E aí, eu passando perto de um primo, minha mãe falou assim, aí ó, tá com o dente balançando e não arranca isso de jeito nenhum. E aí eles falaram assim, pode arrancar, tia Mina? Minha mãe falou, pode. E eu, perna. Mas Ibitirama é uma cidade não tão grande assim. Um me cercou numa extremidade da cidade, outro me cercou na outra extremidade. Dá um torno de 100 e poucos metros. Que ninguém de lá me ouça hoje, né? Brincadeira, não é tão pequeno assim não. E, enfim, me prenderam, um era grandão mesmo. Lembra você? 2 primos adultos. Me pegaram à força. Me sentaram na cadeira do dentista, que estava lá fazendo não sei o que, nada. Seu João Chiquito, o único dentista da cidade. Você está vendo como é que foi traumático? Eu gravo tudo. Me sentaram na cadeira, falaram, seu João, tia Mina deixou arrancar o dente dele, só podia arrancar. Ah, o dente de leite não precisa nem de anestesia. Mas aí passou aquele remédio milagroso, já existia naquela época, e eu escutei a frase, eu chorando, eu falei assim, bom, já que é assim, nós vamos armar um escândalo aqui nessa cidade. E eu gritei com tudo que eu tinha força, e eu gritei mesmo. Um falou assim, espera, e eu acho que foi seu João Chiquito, pode esperar, ele vai cansar de chorar e vai parar.